Mas tem um outro aspecto, senhor deputado, que eu gostaria de colocar aqui. No seu projeto, pelo menos foi a forma como nós entendemos, se não for, por favor, nos oriente, que o seu projeto restringe a ação do lobby na administração pública federal. Nós sabemos que o lobby é um exercício legítimo e democrático que ocorre em todas as instâncias, né? Pode ocorrer no federal, no estadual, no municipal, né? No legislativo, no judiciário, enfim, em qualquer região, em qualquer instituição brasileira, né? Então, a minha pergunta é isso mesmo? Quer dizer, o seu projeto restringe, essa lei restringe o exercício, no caso, no Congresso Nacional, no Executivo, no Legislativo Federal? Veja bem, a primeira comissão que foi analisada esse projeto foi a Comissão de Trabalho e Administração Pública, né? E lá ficou claro no relatório que nós estamos regulamentando não uma profissão, nós estamos regulamentando uma atividade, né? Existe uma diferença grande nisso. Uma profissão, um economista, ele pode trabalhar como lobista, ele pode ter uma atividade de lobista. Um advogado pode ter uma atividade de lobista, mas a profissão é uma coisa, a atividade é outra. Nós estamos regulamentando a atividade. E desse ponto de vista, o entendimento que se tem é que nós não podemos regulamentar o reconhecimento de uma atividade, todo o regramento dessa atividade na administração pública para outras esferas do governo, né? Então, as outras esferas, estadual e municipal, seria necessário que fizessem as suas leis, né, específicas, né? Nós não regulamentamos também, não estamos colocando nesse projeto o judiciário, porque no judiciário já existe, de certa forma, a defesa do interesse é feita pelo advogado constituído. Então, se uma empresa tem uma demanda no judiciário, ela nomeia o advogado é o seu preposto, é o seu interlocutor, né? Então, nós achamos que no judiciário já está redonda a coisa, não é necessário mexer nisso. Mas no executivo e no legislativo, ainda não. Então, nós achamos, restringimos por uma limitação legal, não porque nós achamos que o município e os estados não devam fazer. Mas é meio difícil a gente determinar como eles devem fazer. Então, no meu entendimento, assim, quer dizer que o lobista trabalha num nível universal, isso no país todo. Então, enquanto ele for um lobista exercendo sua atividade em Brasília, no nível federal, ele deve se cadastrar, se registrar dentro da regulamentação correta. Mas no exercício dele, fora nos outros estados, então é livre. Não é livre. Os outros estados deveriam fazer as suas leis, né? Por exemplo, você vê, nós aprovamos, eu fui relator da lei anticorrupção, né? Que é a lei que determina todas as punições e como combater a corrupção das empresas, não especificamente das pessoas. E nós estabelecemos que quem acompanharia esse processo, fiscalizaria isso, seria a Controladoria Geral da União, certo? Então, o órgão específico para executar a lei anticorrupção a nível federal é a Controladoria Geral da União, né? Sem prejuízo do Ministério Público da União. Mas nós não podemos, a lei vale para o Brasil inteiro, quer dizer, a lei vale para municípios e estados. Mas cada estado e cada município tem que dizer, numa lei ou num decreto, quem que naquele estado, naquele município, vai executar, vai acompanhar aquela lei, quem vai aplicar aquela lei. Então, nesse nível administrativo, nós não podemos ir lá e dizer, olha, tem que funcionar desse jeito, porque aí cabe ao estado e ao município fazer. O que o senhor está dizendo é que a lei anticorrupção pode servir de exemplo para o caso da regulamentação do lobby. Ou seja, estados e municípios utilizaram uma eventual regulamentação que vem acontecendo na administração pública federal e acompanhar dentro de um padrão que evite um emaranhado de regras que acabe confundindo também e que seja difícil de gerenciar. Seria por aí? Você vê, agora recentemente foi aprovada uma nova lei das estatais. Essa nova lei das estatais, que muita gente aplaudiu, falando, agora nós vamos profissionalizar as estatais, coloca um tal nível de exigência que muitas empresas estatais de municípios
não vão ter condição de cumprir, entende? Não tem condição de cumprir. Então, às vezes você aprova uma coisa lá muito bonita, tal, que todo mundo bate palma, mas você tem que olhar a realidade do Brasil. O Brasil é um país muito complexo, muito grande, né? Com realidades assim, você tem São Paulo, que aqui tem tudo praticamente, e você tem o interior do Nordeste, o interior do Amazonas, que é outra realidade. Concordo. Por exemplo, as outras profissões regulamentadas, elas todas tiveram a criação dos conselhos de administração. O Conselho Federal, por exemplo, a OAB, uma autarquia federal, a medicina, a engenharia, a química, enfim. No nosso caso, as relações públicas são regulamentadas e existe o sistema CONFERP, que é o Conselho Federal dos Profissionais de Relações Públicas, com sede em Brasília e tudo mais. No caso da atividade do lobby, não deveria se criar também um órgão regulador para que ele pudesse disciplinar a atividade no mercado, pudesse fiscalizar e até fazer cumprir os recursos éticos necessários para o exercício da... Isso foi uma discussão, uma das polêmicas desse projeto, né? Uma parte dos lobistas lá de Brasília, né, que fazem atividade legalmente, que se apresentam na atividade de lobistas, eles defendem a autorregulamentação, né? Bom, eu não sou contra a autorregulamentação, mas me parece que a autorregulamentação, ela muitas vezes vai procurar esconder algumas coisas, entende? Ser muito cômoda. Então, e na verdade eles poderiam já ter feito essa autorregulamentação e nunca fizeram. Até porque você não tem uma entidade que seja reconhecida. Por exemplo, você fala o Conselho Regional de Medicina, a OAB, né? São órgãos instituídos por lei e tal. Então, o camarada que é advogado, ele tem que obedecer o Código de Ética do advogado. Está na lei. Órgãos atuantes, né? Órgãos atuantes. Então, no caso das associações de relações governamentais ou associações de lobistas, não tem esse poder de disciplinar. Então, eu acho que o mais correto é a gente fazer uma lei que regulamente a atividade ao invés da autorregulamentação. Exatamente. Não sei afirmar se é correto ou não, enfim, mas é uma atividade complexa. É mais prática, pelo menos. Mas assim, o projeto de lei, se ele pelo menos definir que se regulamente a profissão e se cria o seu conselho de fiscalização, pronto, já está resolvido, porque daí Mas aí que é o problema, não é uma profissão, nós estamos falando de uma atividade. Né? A profissão, como advogado, economista, médico, que tem as suas regulamentações específicas, são profissões. No caso, a atividade, ela pode ser exercida por qualquer um. Um camarada que não tem nem diploma universitário pode chegar lá e ser um cara muito bom e está desempenhando, entende? Aliás, uma característica das relações governamentais é uma atividade multiprofissional. Exato. Tem de tudo, todo tipo de... Mas a gente pensando assim, de profissão, né? Deputado, a gente vê um impasse, né? Porque existe essa limitação de não ter um órgão hoje que autorregulamente a profissão e, ao mesmo tempo, os projetos todos que foram criados até então não prosperaram. O seu talvez seja um dos projetos até que sejam mais citados e mais usados como referência. Mas a gente pega, por exemplo, o deputado do senador, projeto do senador Marco Maciel. Recentemente o senador Walter Pinheiro também teve um projeto similar ao seu. O deputado Rogério Russo também em 2015 criou um projeto focado nessa questão da regulamentação. O falecido deputado Mendes Ribeiro também. A própria CGU já teve uma iniciativa específica para isso. O Walter Pinheiro, o senador Walter Pinheiro, tem um projeto no Senado com o objetivo de... O que é que a gente de fora, assim, os profissionais que atuam no setor observam? Qual é a sua visão de reunir todas essas contribuições para consolidar num projeto mais amplo, mais consistente, que crie um consenso? E em que medida o senhor vê a importância de esse projeto ser consolidado, tendo a participação direta também dos profissionais que atuam na área? Aí a gente está falando de um CONFERP, de outras entidades que representam as relações públicas, as relações governamentais. O senhor acha importante que
essas contribuições sejam consolidadas com a participação dos profissionais que atuam no setor? Sem sombra de dúvida, tanto que nós fizemos já várias audiências públicas e agora, recentemente, há coisa de poucas semanas, a relatora atual do projeto, que é a deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio, ela fez uma audiência pública ouvindo muita gente lá sobre o projeto. Ela, no papel de relatora, ela tem que buscar exatamente criar essa consolidação dos vários projetos. Lógico que o projeto do Senado, ele precisa chegar na Câmara, ele não chegou ainda. Mas os outros projetos, ela tem toda a liberdade de aproveitar o que tiver de melhor nos vários projetos, né? Eu sempre digo, a gente faz um projeto, a gente nunca acerta exatamente aquilo que é o melhor jeito. Por isso que existem as comissões, os debates, as votações, que é para você fazer uma coisa que se adapte da melhor forma possível à realidade, né? Não adianta a gente fazer um projeto irreal. Então, essa participação que você citou, ela existe. Nós tivemos uma coisa de 2 anos ou 3 anos atrás, quase que se votou esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, estava redondo o projeto para ser votado, pelo menos naquele momento todo mundo estava de acordo, e apareceu a OAB Federal, reclamando que os advogados não deveriam ser enquadrados nessa lei, ou seja, o advogado estaria fora dessa lei. Então isso causou uma confusão grande, o projeto não foi votado, né? Porque aí a visão da OAB, o advogado, não sei exatamente por que tem que ter, como ele tem um código de ética próprio, ele não deveria estar enquadrado nesse trabalho, o que evidentemente desfigura o propósito desse projeto, né? Então você vê, tem a sociedade, através das suas instituições, suas organizações, tem participado do projeto, até para tentar parar o projeto e não deixar ele ser aprovado, né? Então, agora, quem é relator tem essa função que você falou, é pegar os projetos, debater e chegar naquilo que seria o melhor resultado. E depois que ele apresenta o relatório, você tem a própria Comissão de Constituição e Justiça que vai discutir e fazer emendas e alterações, e depois o plenário, e depois o Senado. Então, a possibilidade de aperfeiçoamento do projeto é muito grande, né?